Olá, agora vamos continuar a nossa conversa sobre a pergunta 4 com o Donaldo. E então, exatamente o que acontece é que muitas pessoas têm as licenças, estão cá com licenças, por exemplo, portuguesas, não é? Mas o que acontece é que quando a pessoa chega cá, depois de um tempo, não pode conduzir, que tem que ter uma licença de Massachusetts, não é? Nós sabemos que há 16 estados já que dão licenças a pessoas que não têm documentos, não é? Sim. E isso nós sabemos que esta pergunta é tanto importante, porque o que acontece é que sabemos que há muitas pessoas que estão a conduzir sem licenças de Massachusetts, não é? Nós, no Centro de Assistência ao Migrante, sabemos que há pessoas que vão, por exemplo, pessoas que vão até Nevada, não é? New York, não é? E vão aos outros estados adquirir a licença, mas moram mesmo em Massachusetts. Isso é muito, muito importante. Como já mencionaste, a polícia, os chefes da polícia, o nosso chefe da polícia aqui mesmo em New Bedford, por exemplo, foi um dos chefes da polícia que falaram e votaram e até falaram sobre a importância de dar licenças a pessoas que não têm documentos, sobre que a segurança é o que é importante disto tudo. Exatamente. Ou não há nada mais perigoso para um polícia quando para um carro por qualquer razão, seja lá o que for, ou haja um acidente qualquer, de não ter a identificação daquela pessoa. É importante. Isso é uma coisa das coisas mais importantes que os polícias dizem para a segurança deles próprios. E isso é muito importante, e por isso é que os polícias aqui, os chefes da polícia, praticamente 90% dos chefes da polícia, suportam esta pergunta. Exatamente, e é tudo a ver com a segurança. É porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa está a conduzir, não tem a licença, não é? E muitas pessoas têm a conduzir longe, não é? Sabemos pessoas que têm que ir para o Cape Cod, para Rhode Island, não é? E estão a conduzir sem licenças. E estão constantemente naquele nervoso, com aquela ansiedade, quando vejam um carro da polícia e se são parados. O que acontece é que muitos deles às vezes estão com medo de que podem receber um citation, têm que ir ao tribunal e muitas vezes não estão com medo de se apresentar no tribunal porque não têm documentos e totalmente com medo de serem deportados. Exatamente. Quer dizer, 90% dos casos onde é que há um desastre qualquer com uma pessoa que não tem a sua própria licença, muitas vezes uma paragem por causa que não fez um stop, uma paragem por causa que atravessou uma luz vermelha, onde é que normalmente é um caso que há uma multa envolvida e acabou ali. Sim. Quando é uma pessoa que não tem uma carta de condução e está conduzindo sem carta por qualquer razão, isso torna-se muito mais complicado. E a ansiedade que isso cria, o pânico que isso cria, muitas vezes decisões são feitas que não devem ser feitas. O problema é que quando há uma paragem da polícia, parar, receber a multa se for preciso, seja lá o que for, mas tudo com calma, que é o que acontece, não é? Um bocadinho de nervosismo, mas tudo calma. Mas quando isso é feito por uma pessoa que não tem carta de condução, uma pessoa que não está com documentos em dia, isso torna-se tudo num pânico. E nesses pânicos, muitas vezes, há casos onde é que envolvem fugidas de polícia, exatamente, coisas assim, onde é que é tudo uma coisa que não é nada necessário. Estas pessoas estão aqui, estão trabalhando, eles querem ir trabalhar, querem ir para a saúde. E outra coisa que acontece é que, para regressarmos à pergunta número 1, o problema de transportes públicos é um grande problema. Aqui, os transportes públicos, sem auxílio dessa pergunta número 1, não é? Onde é que podiam ser aumentados para as pessoas poderem se movimentar para o trabalho. Assim, aqui praticamente, aqui nos Estados Unidos, como praticamente toda a gente sabe, o automóvel é uma coisa que é indispensável. Não é como em Portugal, onde é que há muito mais transportes públicos, aqui é completamente diferente. Então, é mais importante ainda para as pessoas poderem ter esse movimento, poderem ir para o trabalho, e vê-se muitas vezes imigrantes aqui no Bedford próprio, que vão trabalhar, onde é que eles vão de bicicleta, a pé, com neve, com chuva, passa isso tudo, que não há nada disso é preciso. E por isso é que é importante esta pergunta, para a gente responder favoravelmente nessa pergunta. Exatamente, que estamos a ver que essa é uma pergunta tanto importante, e o que acontece é que é importante mencionar tanto o Senado como a Casa de Representantes aqui em Massachusetts votaram em favor desta pergunta.
e votaram, estava tudo a correr muito bem, não é? E sabemos que o nosso governador Baker não assinou, mas houve votos suficientes, tanto na Casa como no Senado, para passar esta lei. O que acontece é que houve um grupo, não é, de republicanos, não é, que tiveram votos suficientes ou assinaturas suficientes para esta pergunta ser no ballot. Exatamente. Muito trabalho de organizações como a da Assistência ao Migrante e outros, onde é que tentaram por anos seguidos, com muito trabalho, muito custo, protestos na casa, lá no State House e tudo, quer dizer, foi uma coisa que apareceu assim de repente. Isso foi com muito trabalho e convenceram os representantes do Estado, que os nossos representantes, a passar uma lei que desse essa autorização. Exatamente. E isso estava tudo, como a Helena disse, isso estava tudo correndo muito bem. De repente, não é só o Partido Republicano, mas o Partido Republicano mais extremo. Exatamente. Onde é que começaram a fazer essa confusão de votos ilegais e isso tudo que está acontecendo. Yeah. E então, lá, com essa programação que é afetar os votos e que as pessoas iam votar, isso tudo, meteram medo a pessoas e muitas pessoas assinaram sem saber o que é que estavam a assinar. E assinaram, mas tiveram bastante assinaturas para pôr isso no ballot, não é? Para as pessoas votarem. E o que isso vai acontecer é que se votarem não nessa pergunta, então, quer dizer, essa lei é anulada. E isso é uma coisa que ia ser muito, muito mais perigosa, que nós só temos que ver o que os polícias dizem, o que os chefes de polícia dizem. A segurança é a coisa mais importante. E essa coisa dos votos, de ter medo dos votos, isso não, por causa... há muitas pessoas com documentos, com cartas verdes, como costuma-se dizer, não é? Que não podem votar. Exatamente. E eles têm cartas de votação e nunca foi um problema. Isso não vai causar problemas. Isso é um assusto da direita que não está certo. Exatamente, o que nós temos a ver, não é? Totalmente, mesmo nestas perguntas, tanto 1, 2 e 3 e 4, o medo que eles metem nas pessoas, para as pessoas ficarem totalmente confusas e não saberem como votar, não é? É a razão que isto é tanto importante e o que acontece é que nessa pergunta das licenças, este é um assunto que já estamos a falar há cerca de 20 anos. Lembro muito bem falar neste assunto e no fim, este ano foi o ano que saiu da Casa dos Representantes como no Senado, houve tanto apoio para isto e o que é importante é que os nossos chefes da polícia estadual estão em favor, porque isto tudo tem tudo a ver com a segurança de todos nós, não é? Sendo imigrantes ou não ser imigrantes. Olha, Donalda, muito obrigado pela vossa explicação sobre as perguntas que vai agora durante dos votos, que isto é tanto importante para a nossa comunidade. Agora têm informação, sabem exatamente do que estão a votar. Eu acho que agora vão saber muito mais do que a nossa comunidade em geral. E o que acontece é que, assim, como já sabem, têm uma oportunidade de explicar às suas famílias, aos seus vizinhos e, ao mesmo tempo, o Centro de Assistência ao Imigrante. Vamos ter uma explicação também sobre estas perguntas que eu acho que é tanto importante. Queremos que a nossa comunidade vote, mas, ao mesmo tempo, queremos que eles votem e tenham informação. Não é assim, Donaldo? Exatamente. A informação é a coisa mais importante. Logo a seguir, a votar. Votar é a coisa mais importante. Exato. A democracia é uma coisa que nós vivemos aqui nos Estados Unidos e queremos continuar a viver. E então, é muito importante votar. Pode-se votar já na livraria central em New Bedford, ou logo lá do City Hall, das 8 às 4, daqui até à eleição, podem ir lá e votar adiadamente, se quiserem, ou então não se esquecerem, dia 8 de novembro, tem que se votar e é muito importante. Exatamente. Olha, boa noite e então para a semana. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.